Bom, 10 horas em ponto, né? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar do corretivo ao preventivo no agro, como elevar a performance de ativos com manutenção planejada, né? Para quem ainda não me conhece, sou o André Gianotti, especialista de solução da TOTOS, tá? Então já quero começar fazendo um combinado aí com vocês. Eu costumo conduzir esse tipo de apresentação de um jeito um pouco mais natural, né, mais leve, menos formal. Então, se em algum momento vocês perceberem um tom mais próximo, mais direto, é proposital mesmo, tá? A ideia aqui é que a conversa seja clara, prática e fácil de acompanhar. Tá aqui comigo a Suzana, né? Ela também é analista, engenheira agrônoma. Eu vou passar para ela se apresentar, mas antes disso, eu queria só testar aqui, pessoal, meu áudio, se está chegando bem. Mandem um ok aí no chat, se o vídeo também está normal. Sinalize para mim, por favor. Bacana. Suzana, se quiser se apresentar. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Mais um webinar aqui da nossa estrutura. Meu nome é Suzana, eu sou especialista de soluções aqui do segmento agro, sou par do André, na estrutura aqui de gestão de ofertas, tá? E vou estar apoiando aqui a apresentação do nosso amigo André. Obrigado, Suzana. Acho que tá tudo legal aí, né? Com o áudio, o pessoal sinalizou, Suzana? Sim, deram ok. Ah, muito bacana, pessoal. Então, assim, agora são 10h03, né? A gente abriu pontualmente aqui. Eu tô dando uma enroladinha de propósito mesmo. A gente abriu como combinado às 10, para respeitar quem chegou no horário. Eu sempre gosto de deixar uma abertura aí com uma margem curtinha de segurança, de uns 5 minutinhos, para acomodar quem ainda está entrando, né? E também qualquer tipo de imprevisto técnico de última hora. Então, oficialmente, a nossa explanação aí vai começar às 10h05, tá? Dentro do horário. 2 minutinhos aí e a gente já começa, tá bom? Oficialmente. Tem mais gente entrando aí, Suzana? Tá tranquilo? Então, pessoal, chegando sim, André. Ah, legal. Espera mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Vão se acomodando aí. Pegando um café, uma água. Exatamente, a gente já começa às 10h05. Muito legal. Para quem está entrando agora, André Gianotti e Suzana, especialistas aí da TOTOS, tá? E eu vou apresentar o webinar. Suzana vai me apoiar e também nas perguntas e respostas ao final do webinar. Estamos dando um tempinho aí de 5 minutos de segurança para o pessoal já ir se acomodando para poder receber esse webinar aí de forma completa. Legal. Pessoal, fechei minha câmera para poder vocês focarem aí no propósito do webinar, tá? Suzana também, se quiser fechar tranquilo. Tem gente chegando ainda, Su, 10h05, posso iniciar? É um público bacana, André. Eu acho que pode iniciar sim. Legal, pessoal. Início oficial, então, 10h05, tá bom? Começando oficialmente, eu quero explicar rapidinho como vai funcionar a nossa conversa de hoje, tá? Minha tela está aparecendo, né, Su? Tranquilo, né? Está sim. Bacana. Então, a ideia não é fazer uma apresentação pesada, tá? Travada, cheia de teoria. O objetivo aqui é seguir numa linha prática. Então, primeiro eu vou contextualizar o tema, depois vou conectar isso com o papel do RP dentro da empresa, no ecossistema TOTOS. Em seguida, a gente entra na parte mais interessante, que é o olhar a manutenção de ativos de fato, dentro do ambiente Proteus, tá? Ao final, podemos abrir para algumas dúvidas, então vão anotando aí, tá? De âmbito mais superficial, claro, mas e assim a gente, no final, resolve essas questões mais superficiais, deixando claro que também a ideia aqui é fazer uma apresentação depois, individualizada para as empresas que se interessarem ou quem se interessar, tá? Embora o foco principal hoje está muito ligado à dor do agro,
é importante dizer, logo de saída aqui, que a solução manutenção de ativos não serve só para o agro, tá? O agro é um cenário excelente para falar desse assunto, porque nele a dor aparece de forma muito clara. Então, quando uma máquina para, o impacto é imediato. A operação sente, o prazo sente, a produtividade sente, e o custo também. Mas isso vale para muitos outros segmentos, aí, como indústria, logística, serviços de campo, operações com frota, né? Ambiente com estrutura técnica e ativos críticos também vivem esse tipo de desafio, tá? Então, hoje a gente vai falar com o agro no centro da conversa, mas com uma visão que pode ser aproveitada por vários outros contextos também, tá? Antes de entrar no módulo, vale alinhar aqui, pessoal, um conceito básico, mas é importante. O que é um ERP? ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, e traduzindo, a gente está falando de planejamento dos recursos empresariais, né? Então, na prática, o ERP ele é um sistema que ajuda a empresa a organizar, integrar seus processos em um mesmo ambiente, né? Em vez de cada área trabalhar isolada, com informação espalhada, controle paralelo, pouca conexão entre os setores, o ERP junta tudo isso de uma forma estruturada. Tá? Isso faz muita diferença, porque uma empresa não funciona em pedaços separados. Compras conversa com estoque, estoque conversa com faturamento, faturamento conversa com financeiro, financeiro conversa com contabilidade, produção conversa com suprimento. E manutenção, muitas vezes, conversa com tudo isso ao mesmo tempo. Tá? E aqui vale um destaque importante, tá? A TOTS hoje é a maior empresa de tecnologia de RP do Brasil, um ecossistema muito forte e aderente a diversos segmentos, tá? Hoje a gente vai falar do RP Proteus, né? Então, dentro do Proteus, a gente tem um universo muito amplo de soluções, né? Estamos falando aí de mais de 95 ambientes ou módulos integrados dentro do RP. Então, quando a gente fala em ambiente integrado, a gente está falando de áreas como compras, faturamento, financeiro, estoque, fiscal, contabilidade, PCP, manutenção de ativos, gestão de frotas, entre vários outros no mesmo RP, né? Então, não é uma ferramenta isolada para resolver uma dor específica, é um ecossistema de fato pensado, né, para conectar a empresa como um todo. Além dos ambientes nativos aqui, pessoal do RP, existe também o conceito de solução agnóstica, tá? Então, de forma bem simples, são soluções que podem estar fora da estrutura do RP, mas que se integram a um ambiente para resolver necessidades objetivas. Então, a gente tem TOTS Pesagem para soluções de pesagem rodoviária, o próprio Kirons com foco em gestão de saúde e segurança, TOTUS Transmite com foco em gestão fiscal, tributos. Então, o cliente ele pode ter, ao mesmo tempo, a robustez do RP e flexibilidade de soluções complementares integradas ao processo. Isso que nos torna o Trusted Advisor dos nossos clientes, tá? Então, assim, trazendo isso para o tema de hoje, o gestão de manutenção de ativos no agro tem um peso grande, tá? Quando a gente fala de agro, estamos falando de uma operação que depende diretamente de disponibilidade de ativos, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, sistema de irrigação, implementos, veículos de apoio e outros equipamentos aí que precisam estar prontos na hora certa. Se um ativo para fora do momento planejado, a consequência não é só técnica, né? Ela vai afetar a operação, prazo, custo e resultado. Então, a manutenção precisa sair daquela lógica do quebrou, arruma e evoluir para uma lógica mais estruturada, tá? Então, dentro desse contexto, a manutenção de ativos permite organizar processos como manutenção corretiva, preventiva, lubrificação, programação das intervenções também. E mais que isso, ele se conecta com outros processos por conta da integração, como compras para aquisição de peças e serviços, com estoque para controle de sobressalentes e consumo de materiais, com o financeiro, por exemplo. Então, essa mandala, ela está mostrando essa integração, né? Para visibilidade de custo e reflexo da operação. Outro ponto muito importante é a estrutura lógica, ou dentro do RP, eu vou mostrar a árvore lógica dos ativos também, que ajuda a organizar o ativo principal, seus subconjuntos, componentes, facilitando histórico, rastreabilidade, que é a palavra do momento, né? Rastreabilidade de tudo e análise da falha. E, claro, os indicadores, né? Sem indicador, a empresa só executa manutenção. Com o indicador, ela começa a gerenciar manutenção de verdade, né? Então, é com o indicador que você consegue enxergar tempo de parada, recorrência de falha, aderência do plano, custo e eficiência da operação. Legal, pessoal? Então, assim, feito essa contextualização, a gente vai entrar agora na próxima etapa, que é justamente acessar o módulo 19, manutenção de ativos, dentro do RP Proteus, tá?
Então, agora eu convido vocês a mergulharem comigo nessa demonstração de forma bem prática, olhando as funcionalidades dentro do ambiente real que eu vou abrir aqui, tá? Então, a ideia não é mostrar a tela por mostrar, a ideia é conectar cada etapa da demonstração com a realidade da operação, com as dores do negócio e com a evolução da manutenção do corretivo para o modelo mais preventivo, né? Planejado e integrado. Então, vamos agora no módulo e seguir juntos aí nessa jornada, tá? Deixa eu alterar aqui a tela para entrar no módulo. Bacana. Legal, pessoal. Aqui eu vou entrar na estrutura do RP, tá? Eu tenho uma base aqui de demonstração, onde, como eu expliquei, né? E aqui o ambiente são os módulos, né? Então, aqui todos os módulos selecionados, né? Ó, eu vou entrar no módulo 19, que é o assunto de hoje, manutenção de ativos, tá? E pronto. Aqui eu vou entrar dentro do ambiente Proteus, tá, pessoal? De cara, quando você entra num ambiente de qualquer módulo, o TOTUS News é uma tela que vai te dar informações atualizadas sobre aquele processo. Então, aqui você vai ter informações, por exemplo, que estágio que está a sua reforma, checklist da reforma, são coisas, novidades que a TOTUS tem, ela vai colocando isso no TOTUS News dentro do RP. Mas aqui do lado esquerdo, em atualizações, é onde eu tenho um menu, de fato, desse ambiente que eu estou, né? Então, eu estou aqui numa manutenção de ativos, eu vou falar rapidamente aqui sobre cadastros básicos. Essas informações aqui no canto, na parte superior, são informações oriundas de integração. Então, ele já vai trazer informações de centro de custo, de produtos, locais de estoque, né? Tudo isso por conta da integração mesmo, né? O módulo, de fato, ele tem dois inputs principais para você começar a usar na implantação, que é imputar os bens que a empresa tem. Isso pode ser feito de forma acelerada, com layouts de importação, né? Para a gente colocar os bens, cadastrar os bens aqui dentro e criar o processo de manutenção da empresa. Então, esses dois inputs é que faz tudo acontecer, né? Eu vou entrar numa tela de bens para vocês verem como que é o cadastro de bem dentro do RP. É importante dizer que todo indicador, todo processo vai refletir diretamente na implantação correta do sistema, né? Então, assim, a gente pulando etapas vai ter indicadores menos confiáveis, né? Eu tenho aqui algumas linhas de ativos cadastrados, então aqui ele já me mostra qual filial, qual é o bem. Aqui um ar-condicionado, família Condar, porque o manutenção de ativos ele cria uma família para cada modelo de bem. O cadastro individual, de fato, desse bem, eu vou entrar na tela para vocês verem o nome do bem, se ele é mobilizado ou não, se ele vai ter uma integração com o PCP, né? Descrição, qual o nome da família que ele pertence, nome do bem, manutenção e controle desse bem, ele já traz o centro de custo, que esse bem está cadastrado, compra e garantia para poder ter gestão de quando foi comprado, quando que ele foi vendido, né, quando ele foi instalado, isso tudo para eu ter uma rastreabilidade de indicadores da data inicial até a data final, né. Aqui eu tenho também construção civil ao redor, eu posso colocar uma foto do bem, ó, isso vai ajudar no aplicativo lá, eu vou falar sobre o aplicativo também, tá? Se ele é de terceiro, se ele está instalado localmente ou se ele está em um ambiente de cliente, né, locado. Aqui também eu tenho características desse bem, capacidade, tensão, frequência, peças de reposição que ele tenha. Então, aqui no caso, o ar-condicionado tem filtro de ar, tem parafuso, né? Contador, se ele tem o primeiro contador, segundo contador, e até tanque, de repente você tem gerador, capacidade do tanque. Então, esse é o cadastro básico do bem, tá? Importante dizer também, até acabei pulando, pessoal, que o usuário, vocês podem ter diversos tipos de usuário, cada usuário com a sua função, né? Então, isso é básico, né? O sistema permite que você tenha, por exemplo, um usuário que vai enxergar apenas o processo de manutenção, o usuário que vai enxergar indicadores, enfim, e assim por diante. Então, é dessa forma que ele enxerga os bens da empresa, né? A partir daqui, desses bens cadastrados, eu tenho já como criar uma estrutura de bens. Então, de repente, eu tenho lá uma empilhadeira que ela tem uma estrutura de pai, mãe, filho interna, né? E aí eu tenho uma gestão individual do motor, da torre. Então, essa estrutura também pode ser criada aqui, a partir do momento que eu tenho o bem cadastrado, né? Ó. Então, aqui, por exemplo, uma empilhadeira que tem motor, torre de elevação,
e essa estrutura é criada dentro dessa empilhadeira. Então, eu consigo fazer a manutenção e a gestão individual de cada bem dentro dessa estrutura. Consigo fazer rodízio de estrutura, né? Então, eu consigo tirar um motor de um trator, colocar em outro, enfim. Movimentação do bem. Então, de repente, eu vou levar esse bem para um outro centro de custo. Então, eu consigo indicar isso também para poder ter essa rastreabilidade, tá, pessoal? Então, assim, cadastro de bem é isso, tá? Basicamente isso. É claro que numa estrutura muito maior, com mais detalhes, né? Dependendo do processo que vocês têm, como eu falei, isso pode ser acelerado para trazer aqui dentro. Se você tem um módulo de ativos, ele já traz automaticamente para cá também, por conta da integração, tá? O processo de manutenção ele é criado a partir dessa base já estruturada, né? Então, aqui, o Proteus ele tem essa característica de vários pré-cadastros, né? Etapas genéricas, tipos de manutenção, especialidades, funcionários, serviços, tudo isso deve ser preenchido, né? Então, por exemplo, quais os tipos de manutenção que eu vou ter na empresa total? Né? Eu vou ter o quê? Lubrificação, preventiva, corretiva. Então, na implantação do sistema, tudo isso é estudado e tratado e inserido no sistema. Então, ok, revisão, corretiva predial, corretiva genérica, né? Eu também vou ter tipos de serviços, né? Então, aqui eu consigo cadastrar tipos de serviços e associar esse tipo de serviço, por exemplo, a uma depreciação do ativo. Então, serviço de devolução, de checklist, prioridade alta, prioridade baixa, corretivo mecânico, tudo isso também é inserido diante do processo da empresa. Quais são os funcionários que pertencem à manutenção? Isso pode ser trazido da folha. E aí eu já vou ter qual é o cargo daquele funcionário, qual o valor da hora dele no processo de manutenção, para lá na frente eu ter esse indicador fiel, né? Então eu tenho que a Eloá, que ela é eletricista, um exemplo, né? Técnica informática, ela veio de contas, o nome do centro de custo dela é contas a pagar, né? O turno dela é o turno da manutenção, né? O turno de dia, o salário hora dela é esse valor. Isso tudo vai me trazer insumo para poder ter indicador daquele ativo, né? Que está dando muito desgaste ou não. Etapas genéricas são checklists que vocês criam aqui para poder utilizar depois lá na ponta final, na mão do técnico, né? Então, o técnico está com o aplicativo lá, ele vai fazer um checklist ou uma manutenção preventiva. Aí aqui vai ter as etapas genéricas. Eu vou criar para aquele grupo de tratores uma manutenção padrão. Então, ele tem que verificar a temperatura, verificar o óleo, revisar conexões, sistema de refrigeração. Então, ele vai checando cada um dessas etapas e vai colocando o OK lá no aplicativo. Eu consigo, dentro de uma etapa, também, colocar uma ação. Olha que bacana, ele está lá fazendo uma preventiva, a temperatura, se ela for maior que determinado grau, eu quero que gere uma corretiva ali na hora. Tá? Então, é uma ação dentro da etapa, né? Do checklist, de fato. Né? Então, isso aqui tudo é uma estrutura para a gente começar a falar de manutenção. Essa estrutura tem que ser bem criada, bem moldada, né? Ela tem que ser criada de forma. Isso aqui, na verdade, é a inteligência do sistema, né? E a partir daí eu começo a criar processos de manutenção. Tá? Agora a gente vai falar de fato do processo. Antes de falar do processo, o sistema ele tem aqui uma tela interessante, que é a tela da árvore lógica, aonde, se eu tiver um PCM ou um responsável, eu não preciso ficar alternando de tela, né? Essa tela árvore lógica, ela me dá uma visão total de como que está toda a estrutura dos bens ativos, seja por talhão, o que tem naquele talhão de bem, ou seja por ambiente, por galpão, né? E aí eu consigo organizar aqui dentro da árvore lógica. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho ó, cada um desses bloquinhos dessa pasta é um local. Então eu tenho aqui, por exemplo, a Fazenda Garbal, onde aqui dentro eu tenho um armazém. Né? Ó. Lá no armazém eu tenho uma colheitadeira, eu tenho um armazenador. Então olha que bacana, eu consigo organizar os ativos por local. E aqui eu tenho uma visão de gestão e governança, né? Governança, né? Então aqui, por exemplo, a colheitadeira, eu sei que se eu clicar nela, eu tenho um histórico bacana, eu sei o histórico de manutenção, o histórico do contador, curva da banheira, curva de custo, né? Eu consigo abrir uma ordem corretiva daqui mesmo, dessa tela, né? É, E aí eu tenho essa gestão aqui na árvore lógica para poder trabalhar, tá? Então aqui a gente vai voltar daqui a pouco, voltando lá para a tela inicial,
né, onde a gente já cadastrou os bens, cadastrou todo o processo de manutenção, eu vou agora passar para vocês como que a gente cria, como que a gente organiza a manutenção do ativo de vocês, né? Então, aqui agora a gente começa a ter gestão de manutenção de fato. Com esses ativos aqui já inseridos no sistema, cada um com sua família, eu consigo, por exemplo, criar agora uma manutenção preventiva para uma família, né? Então, uma família colheitadeira. Aí eu consigo criar agora uma manutenção preventiva padrão para essa família. E como que eu faço isso, né? Aqui dentro, ó, essa tela de visualização, ela já me dá aqui algumas manutenções que já foram criadas, né? Ó, compressor de ar, banheiro químico, enfim. Aqui do lado esquerdo, a legenda de se está atrasado ou não essa, essa manutenção. Colheitadeira, John Deere, né? E aqui eu tenho uma manutenção que foi criada. Vamos dar uma olhadinha nessa manutenção preventiva que foi criada. Ó, essa colheitadeira foi criada a manutenção por contador. A cada 1.000 quilômetros, eu quero que faça uma manutenção preventiva nela. Poderia ser por tempo, cada semana? Sim. Poderia ser por tempo e contador? Sim, também. Peraí que eu acabei saindo aqui, pessoal. Deixa eu entrar de novo para alterar, que senão eu não consigo alterar. Agora sim. Então aqui, ó. Foi por contador. Poderia ser por tempo e contador. Por que por tempo e contador? Porque, de repente, ela está parada por algum motivo, não trabalhou, passou o tempo, mas o contador continua o mesmo. Então, depois de uma semana, ela pode ser feita uma manutenção preventiva, né? E aqui eu já insiro já quais os insumos que eu quero que o técnico leve, né? Então, eu quero que ele leve uma correia, conector, um kit de ferramentas, um painel eletrônico. Isso tudo já está integrado ao estoque, tá? Então, quando eu crio, ele vai lá no estoque e já pede uma separação desse material, já vê se tem saldo ou não, ou já faz uma solicitação de compra também, para poder cumprir essa manutenção preventiva semestral, anual, enfim. Ele já garante esse material no estoque por conta da integração. E as etapas: verificar luz indicadora, verificar mangueira. Então, olha as coisas se conectando, né? Aquelas etapas que eu criei lá, agora eu vou usar aqui, para criar minha manutenção preventiva. Verificar motor, verificar nível de óleo, né? Eventual existência de rachadura, enfim. Tudo isso é criado de acordo com o processo individual de cada um. Então, eu tenho a colheitadeira, todas as minhas colheitadeiras agora estão com manutenção preventiva agendadas. E, de fato, o que, que isso causa? Isso causa minimizar a corretiva, né? Então, essa é a ideia da manutenção preventiva. Eu vou alternar aqui agora no aplicativo, pessoal. Eu estou com um emulador de celular aqui para mostrar o aplicativo. Porque o aplicativo ele fica na mão do técnico, né? Você pode imprimir aquelas manutenções e entregar em papel, mas nós temos um aplicativo que facilita. Então, a Eloá, ó, a Eloá aqui, ó, ela vai entrar no aplicativo dela, em ordem de serviço, e ela consegue já ver no dia o que, que ela tem para fazer de preventiva, que são essas verdinhas aqui, né? Ó. Então, ela sabe que ela tem para fazer nesse dia, ela consegue até favoritar, colocar isso aqui lá para cima, para ela organizar o dia dela. Ó. Ela consegue ver o que ela tem para fazer na semana, porque as preventivas são agendadas, né? E até no mês. Então, naquele dia, ela vai entrar aqui nesse equipamento, já vai aparecer a foto dele aqui. E aqui, ela consegue verificar quais os insumos que ela tem que buscar lá no estoque, porque já está separado, né? Ó, correia, conector, então ela vai lá no estoque e ela busca esse insumo lá. E o checklist que você criou vai aparecer aqui na mão dela. Então, ó, verificar componente elétrico. Ela executou, né? Então, ela coloca que ela executou e uma observação. Tudo ok. E aí ela vai fazer isso por cada, aí fica verdinho aqui, tá? Então ela vai fazer isso por cada checklist criado, ela vai atuar em campo e fazer essa manutenção. É claro que também ela consegue, quando iniciar, apertar o botão play aqui, ó, começa a contar o tempo que essa manutenção está sendo feita com a mão de obra dela, consegue pausar, tem até uma porcentagem de processo realizado, e ela continua isso posteriormente. Então, o sistema inteligente está começando a calcular o tempo de fato que ela está atuando nesse equipamento. Isso tudo vai trazer indicadores para vocês depois. Então, voltando aqui para a tela do manutenção, tudo que for criado aqui de manutenção preventiva, né, pode ser feito uma programação também, né, anual, semestral, enfim, e você já deixar tudo programado, isso tudo vai cair na mão do técnico, que já consegue ver um mês antes o que ele tem para fazer.
E quando você criou essa manutenção, o próprio sistema já conversou com o estoque e falou: vou precisar de 50 correias nos próximos 6 meses. O estoque inteligente também, o módulo de estoque já vai receber essa informação e já vai deixar isso separado. Ou, se não tiver saldo, vai lá no compras, o próprio manutenção de ativos vai lá no compra e faz uma solicitação de compra, né? Com justificativa amarrada a essa manutenção. E aí segue a regra do módulo de compras. Então, olha que bacana a integração atuando de fato, né? Tudo isso em volta da manutenção. Tá, pessoal? Estou indo bem pausadamente para poder, e como eu falei, né? Passo a passo, uma coisa conectando com a outra. A gente iniciou inserindo os bens, processo de manutenção, manutenção preventiva. Estamos com a manutenção tudo bonitinho, tudo agendado agora, né? E aí vamos falar agora um pouco de manutenção corretiva, que é quando pega fogo mesmo, né? Então, a gente tem algumas possibilidades aqui de manutenção corretiva. Primeiramente, ela é feita através de uma solicitação. Alguém levanta a mão, pede socorro, né? Para manutenção corretiva. Então, aqui no sistema a gente chama isso de solicitação, né? Então, solicitação de serviço, né? Isso pode ser feito tanto aqui pelo sistema, ó, de incluir uma solicitação, e isso pode ser feito por um líder, um supervisor em campo, onde ele vai acessar essa tela lá no PC e incluir essa solicitação. Pode ser feito pelo próprio funcionário que está atuando pelo próprio aplicativo, né? Então, o funcionário ele pode ter um acesso como solicitante. Aqui eu estou falando de solicitante, não é mais técnico, tá? Eu posso dar o acesso de solicitante ao operador, que vai sacar do bolso lá o celular e vai abrir uma solicitação aqui, ó, pelo aplicativo mesmo. Ele consegue trazer o equipamento aqui, ó, inclusive pelo QR Code, né? Aqui ele traz o equipamento pelo QR Code ou pela tabela, como vocês estão vendo aqui, né? E a partir daqui ele coloca o tipo de serviço que é opcional, ele não sabe, né? Então, descrição, não está ligando, né? E o ramal é opcional. Então aqui ele abriu uma solicitação de serviço e isso vai pingar lá no Proteus, né? Vai abrir aqui para algum responsável visualizar essa solicitação, que pode ser lá o PCM, ou vocês podem criar um usuário de solicitante para poder organizar isso, receber essas solicitações e encaminhar para o técnico responsável ir lá fazer, né? Então aqui essa tela de solicitações aqui é onde vai aparecer as solicitações oriundas do aplicativo ou oriundas do próprio Proteus. Aí uma pessoa vai analisar, então, aguardando a análise, a pessoa analisa, aceita ela ou não, tá? É claro que quando tem uma emergência, isso pode ser feito rapidamente em campo e inserido no sistema depois, né? Então, isso vai depender muito de cada processo, né? De cada empresa, né? O importante é que tem essas possibilidades aqui. Solicitantes, tanto pelo Proteus quanto pelo aplicativo, tá? E aí, quando isso aí chegar lá no técnico, essa solicitação que foi criada, o técnico recebe ela no aplicativo também, tá, pessoal? Ele consegue visualizar solicitações distribuídas para ele, né? Então, aqui, ó, distribuída alta, não liga, né? Acabei de abrir, inclusive. Então, 20 do 3, aqui, ó. 23, essa aqui não, essa foi do semana passada, desculpa. Aqui ele consegue ver que chegou para ele uma solicitação. Ele tem que ir lá ver o que está acontecendo. Ela não é uma ordem de serviço ainda, tá? Ela é uma solicitação. O sistema ele difere solicitação de ordem de serviço por conta da inteligência do sistema também, para poder gerar indicadores. Porque de repente ele chega lá e não é nada. Estava desligada a tomada. Um exemplo banal, né? Não é nada. Então ela nem virou ordem de serviço. Isso minimiza e beneficia o indicador de parada de equipamento, né? Então a solicitação ela só vai virar uma ordem quando o técnico de fato transformar ela numa ordem de serviço. Aqui ele pode encerrar a solicitação e falar, ó, não era nada, está resolvido. Como ele pode chegar e falar, ó, vou abrir uma ordem de serviço agora, porque essa solicitação ela tem que virar uma ordem de serviço que eu vou ter que parar esse equipamento. Aí ele faz ela virar uma ordem de serviço, né? Então agora de fato uma corretiva, ó, pronto, ele abre uma corretiva para ele mesmo, explica o que está acontecendo, né? Agora ela virou uma corretiva para ele de fato. Então agora sim começou a contar o indicador de corretiva desse equipamento, tá? E a corretiva é essa vermelhinha aqui, né? Ó, a gente falou da preventiva anteriormente. A corretiva é essa vermelhinha, onde o técnico consegue agora entrar na ordem e daqui ele começa a interagir com o estoque
estou precisando de uma correia urgente. Daqui do aplicativo, ele coloca que ele está precisando, ó, ele já conversa com o estoque, né? Filtro de ar, almoxarifado tal. Se houver, aqui aparece já aqui, né? Qual que é o almoxarifado. E aqui ele começa a atuar de fato, né? Nessa solicitação, né? Para poder trazer o insumo, separar o insumo que ele quer. Uma travadinha aqui no meu sistema, deixa eu colocar aqui, peraí. Legal. Deixa eu fechar aqui novamente, pessoal. E online, esses emuladores, eles não são o melhor dos mundos, né? Então, vamos lá. Fechar ele aqui e a gente abre novamente. E a partir daí, o técnico começa a atuar pelo aplicativo com o estoque, ele consegue ver se tem saldo daquele material, se não tem, e jogar isso dentro do aplicativo. Ele consegue trazer os checklists para dentro do aplicativo também, né, e cumprir o checklist daquela solicitação que virou ordem de serviço. E a partir daí, ele tem a ordem de serviço concluída dentro do aplicativo. Tá, pessoal? E aqui na árvore lógica, PCM, ou responsável, visualiza todo esse processo que eu expliquei. Ele consegue saber tudo o que está acontecendo por setores organizados, né? Porque foi tudo implantado organizado. Ele consegue entrar em cada equipamento daquele setor e saber o que aquele equipamento, se ele está nesse momento em ordem de serviço aberto ou não, o histórico daquele equipamento. Ele consegue ver indicadores aqui na árvore lógica também. Vou carregar a estrutura para mostrar para vocês, né? Ó, tem o portaria principal, carga e descarga, administrativa, armazém central. Aqui no armazém central tem uma esteira transportadora. Né, ó. Então aqui, ó, ela está com uma solicitação porque o cliente, que é o operador, relatou que o equipamento não liga, né? Então também tem uma parada anual que está programada e ela está nessa parada anual, essa esteira, né? Então aqui eu consigo também até informar o contador dessa esteira como que ele está. Tá? Então aqui é uma tela muito importante, a árvore lógica, para poder visualizar todo o processo que está acontecendo, tá, pessoal? Legal, pessoal. Então, assim, olha só que bacana, né? A gente deu uma explanada aí sobre manutenção. Vou falar agora um pouquinho dos indicadores, né? Com tudo isso acontecendo, a gente tem indicadores que você consegue extrair. Além de indicadores, eu vou entrar numa tela aqui que é tela de relatórios, tá? Aqui eu tenho todos os menus anteriores aqui também, só que em formato de extração de relatório. Então, eu consigo, por exemplo, trazer relatórios oriundos de cadastro de bens, né? De manutenções, bens que estão parados para manutenção, manutenções que estão acontecendo. Bom, eu estou sem impressora, ele está. Sim, vamos lá. Legal. Relatórios de manutenções a vencer, né? De funcionários que estão com ordem de serviço em aberto. Então, eu consigo extrair quase 200 tipos de relatórios de planos de manutenção, né? No sistema. E consultas, eu tenho indicadores, né? Indicadores de classe mundial, MTBF, MTTR. O sistema já vem com alguns indicadores padrão, mas também pode ser criado indicadores específicos para cada processo. Tá? Então, aqui, eu tenho uma tela de indicadores, já padrão do sistema. O que é o segredo de tudo, né? Que você consegue trazer, por exemplo, confiabilidade dos equipamentos, custo de manutenção, disponibilidade de equipamento, né? Não, indicadores MTBF, MTTR, MTTF. Então, aqui eu seleciono um indicador de disponibilidade, por exemplo. Eu trago aqui o parâmetro que eu quero. Eu quero considerar, isso é claro que ele vai gerando com o tempo, né? De um ano para cá, de 6 meses para cá, de um equipamento específico ou de uma família. Né? E aí eu consigo saber qual que é a disponibilidade desse equipamento em um ano. Não está valendo a pena eu trocar ele, porque ele está dando muita manutenção e tudo está sendo feito de forma correta, preventiva. E aí eu vou começar agora a ter inteligência para poder fazer a gestão de manutenção, né? Confiabilidade, como está a confiabilidade daquele equipamento, né? Então eu tenho aqui até indicadores de mão de obra também, né? Como que está a eficiência da equipe preventiva, né? Então eu consigo fazer um plano de ação melhor, né? Então essa tela de indicadores é muito importante.
E o sistema também, na implantação, eles vão ter um treinamento para poder criar indicadores específicos. De repente, você quer criar um indicador de tipo de falha de parada de equipamento. Está tendo muito tipo de falha de um determinado tipo, sempre aquela mesma falha, né? Aí você consegue criar aqui um indicador específico. Você consegue incluir aqui, ó, na matriz tal, um indicador. São fórmulas, tá? Isso tudo é, é, no treinamento vocês recebem para poder saber criar esses indicadores, tá, pessoal? Bacana. Então, ó, uma coisa se conectando com a outra, né? A gente tem também aqui, ver se eu acho, bacana, descendo aqui. Vão anotando suas dúvidas aí, pessoal. Se tiverem, no final a Suzana vai dar uma lidinha rapidinho para mim, tá? Para a gente ver como tá as dúvidas. Planta gráfica também é um processo, um painel, sempre deixo para o final, um painel de gestão que pode ser colocado como monitoramento, né? Em uma sala de diretoria, enfim, né? É um plus do sistema, tá? Que ele tem essa planta gráfica, um pouquinho pesado, tá? Isso tudo é construído pela, por vocês após a implantação. E aí ele tem uma visualização gráfica de todo o sistema da planta da empresa mesmo, né? Para a gente poder ver. Só ele carregar aqui, pessoal, tô com uma base bem. Para ver se ele vai abrir para mim, né? Ah, umas telas de erros aqui, porque essa base é uma base de demonstração, ela é muito mexida, tá? Então ele está dando alguns erros de fotos que subiram em PNG e não aceitou por conta do tamanho, né? Olha que bacana. Que a planta gráfica, então, eu tenho do lado esquerdo como se fosse a árvore lógica, né? E cada setor desse eu consigo entrar lá dentro dessa planta para poder verificar os equipamentos que eu tenho lá dentro. Aqui é uma indústria, tá? Poderia ser uma fazenda. Eu até tenho um menu de fazenda aqui, mas eu não tenho a planta dessa fazenda. Mas eu consigo entrar, por exemplo, dentro da fazenda, na colheitadeira, no silo, né? Então é uma visão gráfica mesmo aí. Isso pode ser construído para colocar numa tela, né? De apresentação, em alguma sala, em algum ambiente. Bom, bacana, hein, pessoal? Então, assim, de uma forma resumida, aqui eu voltei para a tela inicial, ó, que ele está me dando novas informações do TOTUS News, né? De uma forma bem resumida, esse é o módulo de manutenção de ativos, tá? Conectado e integrado, é importante entender isso dentro da estrutura do RP, né? Isso também pode ser, para você que já é cliente TOTUS, pode entrar em contato com o executivo da conta para saber desse módulo. A gente vai também fazer um retorno, um follow-up com vocês para ver quem quer uma demonstração mais específica, né? Qual que é a situação da empresa de vocês, se dá para ativar o módulo ou não. Bom, aqui eu vou agradecer a participação de todos, tá? Concluir formalmente a demonstração desse processo dentro do Proteus, tá? Então, aqui, ao longo desses 35, 40 minutos, a proposta foi mostrar de forma prática, né? Como que a solução pode apoiar a gestão e a execução das rotinas do sistema, conectando todo o processo, controle, visão operacional dentro do RP. Agora, na sequência, vou abrir um espaço aí breve para dúvidas superficiais, que vai ser conduzido pela minha colega Suzana, engenheira agrônoma, tá? Especialista também do time. Uma sessão aí de uns 10 minutinhos, é um momento importante para esclarecer os pontos gerais aí, surgido durante a apresentação. Suzana, tudo bem? Oi, André, muito bom. Agradeço aí pela excelente apresentação, né? Por compartilhar aqui todo esse conhecimento conosco. Chegaram sim algumas perguntinhas, tá? Então, gente, a gente vai aproveitar esse momento para poder sanar as dúvidas de vocês. O Eliezer, ele gostaria de ver como que faz a impressão da OS preventiva. Ah, bacana. A gente tem duas formas, tá? A primeira é pela árvore lógica, que é aquela tela que eu falei que é uma tela que você tem
a visão direta de qualquer equipamento, né? Então, você pode vir... Normalmente tem um PCM que trabalha pela árvore lógica, né? Ele vai acessar a árvore lógica, vai acessar o ambiente que está o equipamento, e ali ele consegue gerar uma ordem de serviço e imprimir. Deixa eu entrar aqui, pessoal. Está carregando a estrutura. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho, as pastas, como vocês já entenderam, cada pasta é um local, um ambiente da empresa, né? Então, aqui na fazenda eu tenho, por exemplo, o armazém, aonde dentro do armazém eu tenho uma colheitadeira. E aqui eu clico o Eliezer com direito, e aí eu abro uma ordem corretiva. Informou que já tem uma ordem aberta, tá? A partir daqui, o tipo de serviço, ó, já abriu o código do bem, o nome do bem, né? Qual que é o tipo de serviço dessa ordem corretiva? É corretiva, de prioridade alta? Lembra que a gente inseriu os tipos de serviço? Ah, prioridade alta. Legal, bacana. Qual a real parada? Vai parar agora ou semana que vem? Você pode colocar o que você quer e aqui uma observação. Escrever o que de fato está acontecendo, tá? E aqui você tem a ação de imprimir. Tá? Eu não estou com uma impressora conectada aqui, mas é algo que numa demonstração eu posso trazer para você uma ordem de serviço. Mas é uma ordem de serviço corretiva simples, ó, né? Uma abertura para o técnico ir lá ver o que vai ocorrer. A partir dali, o técnico consegue colocar os insumos, né? Que eu tenho uma tela de impressão de insumos. Mas assim, normalmente isso é feito pelo aplicativo, tá? A impressão está cada vez mais em desuso. Por quê? Porque aqui no aplicativo, né? Eu já consigo abrir a ordem de serviço aqui, de fato, no aplicativo, ó, e já colocar os insumos, o checklist, tá? Mas você queria pressão, né? Então tá mostrado aí, tá bom? Pode seguir, Ba- Suzana. Bacana, André. Temos uma pergunta aqui do Tiago. A pergunta dele é o seguinte: na integração com o módulo de compras, quando vem a nota de entrada, eu já lanço a entrada via documento de entrada, aplicando diretamente na OS, ou devo ir para o estoque para depois baixar essa OS? Bacana, Thiago. Isso aí vai definir quais regras que você tem aí. Isso pode ser feito das duas formas. O manutenção de ativos, ele tem essa possibilidade de inserir das duas maneiras, tá? Então, é de acordo com o processo, isso vai ser parametrizado para poder te atender. Por conta da integração, né? Ele é integrado com os dois. Ah, legal. Mais uma perguntinha então do Tiago, tá? Tem um centro de trabalho com vários bens, e cada bem é um centro de custo, e seus componentes são outros centros de custos. Tem relatórios de custo por centro de trabalho e seus respectivos centros de custo na estrutura? Bacana. Sim, você está olhando na minha tela aqui, em cadastros básicos, se você tem centros de trabalho, ele já identifica aqui, ó, centros de trabalho. E aí ele vai seguir a regra dessa estrutura oriunda aí do que você tem. E os relatórios também, tá? Porque cada bem é um centro de custo específico, mas ele vai também seguir a regra do centro de trabalho que você tem por conta da integração. Bacana. Pode seguir. No momento são essas perguntinhas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente dá um tempinho aqui para, né, até chegarem as perguntas. Ou se não, né, eu já posso passar ali para os recadinhos finais. André, se você quiser concluir, né, Ah, passar legal. mais alguma coisa relevante. Bom, aqui deixa eu só parar de compartilhar a tela, porque aqui eu já finalizei mesmo, de fato, né? Deixa eu abrir minha câmera aqui novamente. André, chegou mais uma perguntinha. Ah, vamos lá. Essa é do Gabriel, tá? Essas OS preventivas cadastradas por período são abertas automaticamente? Por exemplo, um determinado bem terá preventiva mensalmente ou todo mês o sistema vai abrir um OS para esse bem? Consigo visualizar todas? Bacana. Excelente pergunta, aliás, né? Sim, eu vou até compartilhar a tela novamente aqui, tá, pessoal? Espera aí um pouquinho. Apareceu aí, né? O módulo, correto? Tá compartilhado, né, Su? Isso, correto. Legal. Sim, tá? Quando você cria um processo de manutenção preventiva, aqui, manutenção preventiva,
Você pode criar isso para um bem específico ou para uma família de bem. Quando você cria esse processo, você pode criar já um processo amarrado a esse bem. Por exemplo, uma colheitadeira, um ar-condicionado tem uma manutenção amarrada a ela que é por tempo. A cada uma semana eu quero uma manutenção, ou a cada 10 mil quilômetros eu quero uma manutenção específica, né? A partir do momento dessa amarração, você consegue criar a programação de manutenção. E essa programação você vai definir que isso seja feito no plano de manutenção, né? Que isso seja feito anualmente, semestralmente. Quando você define essa programação, o sistema abre automaticamente essas manutenções, tá? Não precisa abrir mais, já está criado. E mais, ele vai lá no estoque e já pede a separação de todo o insumo que você relacionou também, para cumprir essa manutenção nesses 6 meses. Bacana? Isso aí, Suzana. Mais alguma Show de pergunta? bola. André, chegou mais uma aqui, uma do Luiz Fernando. A pergunta dele é: tem como avaliar a eficiência da manutenção? Se você puder mostrar também um relatório de disponibilidade, seria interessante. Legal. Eficiência da manutenção, a gente tem indicadores específicos para isso. Estou abrindo a tela aqui, tá? E disponibilidade também, tá? Além do indicador, você tem também como extrair relatório. Mas o indicador da eficiência está aqui, tá? Se não tivesse, também poderia ser criado, mas ele já vem como base do sistema. Deixa eu só colocar aqui que não, que eu quero mostrar um relatório, um indicador, né? Com uma telinha bonitinha. Então, mão de obra, eficiência da equipe preventiva, tá? Isso me traz a eficiência da manutenção. Aí eu consigo colocar o parâmetro de qual setor, data inicial e data final, né? E ele vai trazer a eficiência da manutenção toda. Qual foi o final da pergunta? Esqueci dele. Se puder repetir a pergunta. Só um momento. Ele gostaria de ver um relatório de disponibilidade. Ah, tá. Disponibilidade também. Eu tenho aqui como indicador disponibilidade de equipamento, ó. Tá? Então ele traz como indicador. Eu coloco o parâmetro que eu quero, data inicial e data final, eu quero de 6 meses atrás ou de um ano atrás. E aqui quais os bens que eu quero disponibilidade, que eu posso querer de um bem só específico, ou de uma família inteira, ou de um bem daquele, ou dos bens daquele setor. Então, a partir do momento que eu configuro isso daqui, ele traz para mim na tela, em desenho, ou impresso como relatório também. Tá? Eu não tenho um relatório aqui, porque essa base é uma base de demonstração, mas a gente pode caminhar para uma demonstração individualizada e eu fazer isso para você. Bacana, Suzana. Legal. O Tiago ele perguntou se ele consegue abrir um S corretiva pelo app, lendo apenas um QR Code em loco. Pô, bacana, hein? Quando você cadastra um bem, é o Thiago, né? Isso. Quando você cadastra um bem, Thiago, aqui, ó, para eu responder essa pergunta, eu tenho que te explicar aqui e voltar um pouquinho atrás, tá? Quando eu tiver um bem cadastrado, eu tenho a possibilidade de gerar um QR Code para esse bem, né? Então, aqui, por exemplo, vou entrar numa tela de um bem aqui, qualquer, tá? No caso aqui é um ar-condicionado, mas poderia ser qualquer bem aí para o seu processo. Aqui é o cadastro do bem, ó. Lá embaixo eu tenho a foto do bem e o código de barras. Por quê? Porque o aplicativo, se o técnico estiver em campo, ele quer abrir uma ordem corretiva. Ele vem aqui, corretiva. Nesse momento, ele escolhe se vai ser por QR Code ou por tabela. Se ele abrir e apontar o QR Code no equipamento, já vai aparecer aqui o equipamento correto, tá? Ou ele pode puxar por tabela também. Então a resposta é sim, né? Para a sua pergunta, só queria mostrar de forma completa aí, tá bom? Boa. O Eliezer perguntou, ele comentou que ele está com várias dúvidas, né? E ele gostaria de uma demonstração mais detalhada, tá? Eliezer, depois a gente entra em contato contigo, né? É interessante também a gente contatar o executivo da conta de vocês, tá? Que aí ele agenda certinho uma disponibilidade aqui do nosso especialista André, tá? Aí vocês conseguem sanar todas as dúvidas ali mais detalhadamente, tá bem? A Amanda perguntou se está sendo gravado. Está sendo gravado sim. Ainda hoje a gente consegue estar enviando o link para vocês dessa gravação, tá bem? E por enquanto são essas dúvidas, André. Ah, bacana. Vou parar de compartilhar aqui então. Acho que É, foi bem. Pode falar, Suzana.
Não, pode falar. Acho que foi bem esclarecedor. Então, o pessoal que tem umas dúvidas mais específicas, que nem, gerar um relatório, não tem o tempo hábil aqui, né? A ideia mesmo é trazer para uma demonstração, como você falou, com o executivo da conta. A gente também vai fazer um follow-up para cada um com e-mail, para poder marcar aí diretamente até comigo, com você, mas passando pelo conhecimento do executivo da conta, tá? Se quiser finalizar isso, Suzana, depois eu finalizo aqui o webinar, mas pode falar aí também. Perfeito. Bem rapidinho, só para a gente poder concluir, pessoal, alguns recadinhos finais, tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos TOTUS, tá? Nós temos todas as informações no blog de produtos da TOTUS, onde vocês encontram conteúdos como o roadmap das próximas versões, fichas técnicas e diversas informações sobre nossas soluções, tá? Não só aqui do agro, tá? Mas todos os outros segmentos que a TOTUS atende, tá bem? Um outro canal muito importante aqui é a nossa central colaborativa, onde vocês conseguem estar sugerindo melhorias para os nossos produtos, tá? E essas sugestões, elas são acompanhadas de perto, né, pelo nosso time de desenvolvimento. E essas ideias, né, com maior relevância ali e número de votos, elas serão consideradas nas próximas releases, tá bem? Então é bem importante a gente entender quais são as dores, principais dores de vocês aí no dia a dia, tá? E para acompanhar, né, a programação de outros webinars como esse, né, outros eventos, é só acessar a nossa página de eventos, né, e se inscreverem lá, que sempre tem bastante programação legal aí para vocês, tá? Bastante conteúdo. Da minha parte é isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, né, que reservaram esse tempinho aqui para estar conosco, tá? Espero que o conteúdo tenha sido bastante útil. E o André vai encerrar aí com vocês. Obrigada. Obrigado, Suzana. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Pela presença, pelo tempo, pela atenção de vocês. Foi um prazer conduzir essa demonstração. Espero que ela tenha contribuído para ampliar a visão sobre o potencial do Proteus na gestão desses processos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Eita, Suzana. Obrigado, viu? obrigada a você. Excelente semana, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, Até tchau. mais.